Pergunto para o pastor Elias se existe uma possibilidade de passar por uma libertação sem auxílio de um pastor da área e ser liberto somente lendo a Bíblia, somente com a leitura da palavra. Com você, meu filho. Olha, Joyce, explicando isso, primeiro, existe a possibilidade? Pode até existir, mas eu acho que ela é muito difícil. Primeiro porque o pastor ou o líder, o libertador que está em cena, ele é alguém que está capacitado para te dirigir da maneira correta. Até porque a libertação, ela é feita debaixo de uma confissão, ela é feita debaixo de uma série de anulações de coisas que, querendo ou não, vai depender aí de alguém que tenha todo esse mecanismo consigo para poder te orientar, para poder te dirigir nisso, de como fazer, de como fazer a confissão da forma certa, entende? Eu vejo muitas pessoas que dizem isso no dia a dia. Eu estou liberto porque eu li a Bíblia. É verdade, a palavra liberta, claro que liberta. Mas é necessário que a gente entenda que nós estamos vitimados pelo pecado, não só apenas no corpo, mas na alma também. E nós precisamos de pessoas que são capacitadas por Deus para direcionar a gente, ensinar a gente como fazer. Então existe vamos dizer assim, de uma forma bem mais científica, né? Vamos dizer assim, que a gente precisa fazer todo um mapeamento da situação, conhecimento geral de tudo aquilo que você passa, saber os mecanismos, né, de uma forma certeira para que você possa fazer essa desconexão, essa libertação de uma forma prudente, sábia, inteligente. Então, é quase impossível você fazer isso sozinho, sabe? Eu sei que, de repente, a sua pergunta foi feita, foi elaborada na ideia de prestigiar alguém ou não, né? Que diz, eu não quero fazer essa confissão. Até porque hoje tem uma dificuldade, as pessoas estão encontrando uma série de dificuldades para se abrir com uma autoridade, com um líder, com um libertador. Haja visto que algumas pessoas não tomam seriedade naquilo que fazem, não têm responsabilidade. A libertação é feita com responsabilidade. Tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente faz ali junto com quem está sendo liberto, isso requer uma responsabilidade, um pacto de fidelidade. Quando as pessoas me procuram para uma mentoria, para uma orientação, para um aconselhamento, ou mesmo para a libertação, eu faço com elas um pacto de fidelidade, que tudo aquilo que a gente está fazendo ali vai ficar ali. Mas, lamentavelmente, tem alguns, eu não vou dizer que é a grande maioria, mas existe sim uma minoria que acaba pegando depois tudo aquilo que fez e comentando com um com o outro, colocando isso, né, publicamente, tudo aquilo que foi confessado. Então a pessoa acaba depois se sentindo, poxa vida, vítima, né? Se frustra por conta de ter confessado, a ter colocado a sua vida e alguém esboçou a vida dela para todo mundo. Então isso é ruim. Mas você precisa sim de uma autoridade espiritual para estar junto com você fazendo o processo de libertação. É isso aí, eu espero que ele tenha respondido. Pastor, existe uma galera também, eu entendi a pergunta da Joyce, mas existe também aquela galera de falar assim, não, eu tenho Deus, eu não preciso, eu tenho Deus, eu não tenho ataque pra cima de mim. O chamado super-homem, é aquele tipo, o cara que você tava comentando nos bastidores, sabe tudo. Não, sabe tudo. Esse aí manja tudo. E geralmente é esse tipo que se estrepa nesse tipo de assunto aí, né, pastor? Exatamente, porque querendo ou não, quando uma pessoa pensa assim, age dessa forma, esse é um comportamento que revela que ele tem uma fortaleza, uma raiz de orgulho. Isso é orgulho, porque todos nós somos totalmente dependentes um do outro. Não existe quem diga eu faço tudo sozinho. Quem assim pensa, então defende consigo uma fortaleza de orgulho. Sozinho você não chega a lugar nenhum. E algumas vezes você vai ter que se remeter, vai ter que se entregar. Eu me lembro do Naamã, lembra do Naamã? Poxa, Naamã era capitão, era chefe, de repente um general lá de um exército, né? Cheio de patentes, que teve que se submeter a uma escrava, a uma empregada lá da época que era considerada uma escrava, tomada como alguém que foi levada cativa para trabalhar na casa do general. Chegou lá
ele teve que dar mão palmatória e ouvir tudo que aquela moça tinha para dizer para ele, porque o caminho da libertação dele estava na mão daquela menina. Então, a gente precisa um do outro e, principalmente, quem precisa de libertação precisa buscar uma matéria-prima humana de confiança, de alguém que trabalha, que é perito na área, para poder fazer isso aí. Não é porque a pessoa se intitula pastor, apóstolo, presbítero, é que ela tem aptidão para isso. Deveria ter, mas nem todo mundo. Até porque libertação não é apenas um ofício que alguém vai lá e oficia isso, diga eu sou. Não, não. Libertação, gente, você primeiro precisa ter o chamado do Senhor para isso. Você precisa estudar para isso, você precisa se formar nisso, entender como fazer para não fazer besteira. Com certeza. E isso é muito bíblico e muito importante. Você vai perceber que quando Jesus estava subindo, ele estava indo para as nuvens, uma das últimas coisas que ele falou, eu estou indo, mas eu não vou deixar você sozinho. Olha a importância de você ser acompanhado. Eu estou indo. Olha, pastor. Tá bom de Bíblia, olha que eu lembrei aqui. Eu estou subindo, mas vocês não vão ficar sozinhos. Ou seja, sozinho é um problema. Estou enviando aqui o Espírito Santo, o ajudador, enfim. Aliás, o solitário já é passivo de libertação. Isso. É isso. Que impressionante isso. Então, há um perigo muito grande no que o pastor está falando de você se isolar, né, pastor? Exatamente. Se isolar vai dar problema. Exato. Então, essa foi a pergunta da Joyce. Muito obrigado pela pergunta. Agora eu vou ler da Nani. É a Nani, tá aqui como Nani. Nani Cart. Eu quero falar... Pastor, shalom para vocês, Deus abençoe, enfim. Pergunta para o pastor Elias: quando você está enfrentando uma batalha espiritual dentro da sua casa, onde somente você é cristão, e você percebe que o inimigo está usando sua família para te afetar, trazendo discórdia e separação, qual estratégia a ser seguida nessa guerra? Você está sozinho lá, está percebendo, mas a família não entende, pastor. Nani, né? Nani Cart. Nani, muito boa a sua pergunta. Eu acredito que a sua pergunta resume a dúvida de muita gente que gostaria, quem sabe, de perguntar isso. Primeiro que quem sozinho no meio de uma família guerreia não é fácil, é uma batalha travada. É muito, muito pior do que aquele que tem um ou dois no meio da família que já é converso e que une forças ali para batalhar juntos, né? Mas quando existe essa possibilidade de você unicamente, sozinho, estar ali no meio desse confronto, dessa batalha, o conselho que eu deixo para você é que você busque nesse momento forças na sua liderança, né? Você vai buscar o seu líder, vai buscar o seu pastor, vai buscar alguém da igreja que trabalhe nessa área, né, de intercessão, alguém que possa te ajudar nessa batalha, né, que você consiga vencer com o apoio dessas pessoas, porque sozinho é muito difícil. Acabamos de falar sobre isso, né, a dificuldade do que é caminhar sozinho. Então, se você não tem apoio no consanguíneo, de pessoas do mesmo sangue, né, dentro da família, e você é sozinho e além disso enfrenta ataques da família, esse é um momento crucial onde você vai depender de pegar nas mãos, por exemplo, de um ministério de intercessão junto, para batalhar junto com você, porque senão a situação fica bem mais delicada. Mas existem esses mecanismos aí que vão se ajustar junto com você no meio dessa guerra aí. E para melhorar ainda tudo isso, é possível que o Senhor vai te dar graça para você vencer isso em nome de Jesus e ganhar toda essa família para Jesus. É isso aí, pastor. Uma coisa recorrente que acontece no meio desses assuntos, assim, quando tá dando problema, é o confronto, que é assim, eu vou dar um exemplo. A pessoa é cristã, a família não é. E a família não tem entendimento. E daí, eu aqui como cristão, como representante do evangelho, eu vou lá e confronto. Eu falo, não, porque vocês estão usados pelo Satanás e tal. Acaba criando uma barreira muito maior do que o começo, porque a pessoa, além de estar sendo usada pelo inimigo, ela acaba pegando raiva da pessoa que está ali representando. Então, assim, o confronto é algo que não pode acontecer nesse momento, pastor? Nesse momento, não. A gente, nessa hora, não luta com a força. A gente luta com a sabedoria. E aí é o grande problema. A própria palavra de Deus diz que não é nem por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito. E o espírito do Senhor é inteligente.
A gente que é meio leigo, mas o Espírito Santo, para não dizer outra palavra, né? Mas o Espírito Santo, ele é inteligente. Ele vai nos conduzir por uma via de sabedoria, de como abordar. Lamentavelmente, hoje as pessoas elas não estão preparadas nem para fazer um apelo dentro do culto, pastor William. Né? Às vezes a pessoa chama a pessoa lá para o altar e diz, olha, quem quer aceitar Jesus? Quem quer vir para Jesus? Olha, se você não vir para Jesus, você vai para o inferno. Você está condenado. Nós temos uma grande probabilidade de fazer essa pessoa sair correndo da igreja ao invés dela vir para o altar. Né? Então a gente às vezes é muito mesquinho, né? Na nossa visão de como abordar, de como trabalhar. A gente não precisa desse tipo de confronto, de afronta, né? E, pelo amor de Deus, isso só vai piorar mais. Né? Primeiro, o que convence, o que constrange é o amor. O amor de Deus. O apóstolo Paulo diz que ele era persuadido, ele era constrangido pelo amor de Cristo. Você sabe o que é você ser constrangido pelo amor de Cristo? É do tipo assim, eu não sei o que eu vou fazer, porque o amor dele é tão intenso por mim, que eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou me entregar de corpo, alma e espírito, porque eu não vou conseguir, com todos os mecanismos humanos que eu tente colocar em cena aqui, eu pagar tudo o que ele está fazendo por mim. Eu me sinto no dever, eu preciso caminhar. Eu preciso fazer alguma coisa. Tão real é que quando Paulo tão logo se converte, depois da sua cegueira lá, aquela abordagem no caminho de Damasco, quando ele vai para a casa do Ananias, que as escamas dos seus olhos caem, né? Enfim, aliás, quando Ananias é enviado, né, até a casa, se não me engano, do Judas, lá na rua chamada direita, né? E que ele ora pelo Paulo, ainda Saulo, quando ele é liberto, a primeira coisa que ele faz, ele podia ter feito tantas outras coisas, mas ele sai dali para ir pregar. Ele sai dali para falar de quem era Jesus, né? Então veja o nível de constrangimento que ainda em Saulo ele está sentindo pelo amor de Cristo por ele, por ter alcançado ele, pela luz que ele viu, né? Pela queda que ele teve ali e depois é levantado, é conduzido, O trato do Senhor Deus com ele o constrangeu a tal ponto de dizer, eu preciso fazer alguma coisa em prol de tudo aquilo que ele está fazendo na minha vida. Então não é com confronto, não é com afronta, não é com apontamentos, é com o amor que a gente ganha, é com o amor que a gente conquista, porque o amor de Deus é o maior dos dons, não é a profecia. O maior dom é o amor.